Seja bem-vinda à terceira videoaula do nosso evento online e gratuito Panetones e Chocotones. Esse evento tá inacreditável. Ele tá superando todas as nossas expectativas. A gente está recebendo milhares e milhares de novas alunas dentro do nosso curso. Neste exato momento em que você está assistindo a essa aula, já tem várias e várias alunas lá dentro do nosso curso sendo recepcionadas por mim e pela minha equipe para ter a melhor experiência com um curso online de panetones e chocotones que elas já viveram em toda a sua vida. Lá dentro, neste momento, elas estão tendo acesso a todo passo a passo que elas precisam para sair do zero e chegar à venda de R$3.000 ou mais com panetones e chocotones neste ano. Estão prestes a ter acesso a todo o conteúdo que pode fazer mudar a vida delas. Porque, como eu falei na aula de ontem, não se trata só de panetone e chocotone. Lá dentro, elas estão tendo acesso a muito mais do que receitas de panetone e chocotone. Há muito mais do que sabores diferentes de panetones. Elas estão tendo acesso aos panetones e chocotones certos, aqueles que são vendas certas e aquele que coloca muito dinheiro no bolso delas. E é isso que as pessoas precisam. As pessoas não precisam mais de um amontoado de receitas. Elas não precisam mais ser bombardeadas pela internet com milhares e milhares de tendências diferentes que só fazem o quê? Lotar o celular delas de novas novidades, fazer com que elas se frustrem, fazer com que elas percam dinheiro investindo em novos produtos, produtos mirabolantes, quando na verdade o que vende mesmo é o simples, bem feito e o produto que desperta desejo de consumo no nosso cliente. Nesse momento, elas estão tendo acesso às sobremesas mais vendidas do Natal de forma simples, organizada e prática, para que essas alunas não precisem mais ficar perdendo um minuto na internet. Tudo o que elas precisam, elas estão acessando agora, lá dentro do nosso curso completo. E você que está aqui no nosso grupo secreto, está tendo essa oportunidade também. Não é à toa que essa oportunidade apareceu para você, porque eu sei que você estava procurando uma solução na internet. Eu sei que o seu objetivo é fazer muito dinheiro com a venda de panetones e chocotones ainda neste Natal. Eu sei que você não aguenta mais e que já anda com vontade de desistir de tudo. E como que eu sei disso? Eu já estive no teu lugar. Eu estava aqui pensando antes de começar essa aula como foi frustrante para mim o meu primeiro Natal, aquele Natal em que eu queria vender panetone e chocotone. Aquele Natal onde as pessoas já me pediam, mas eu não sabia fazer. Eu sei como é a frustração da gente ir para a internet catar receita e ser bombardeada com receitas diferentes, enormes, e que a gente muitas vezes não tem aqueles ingredientes em casa. Eu sei que faz uma receita simples, fácil, que caiba no nosso bolso e que dê certo. Como é difícil achar uma receita na internet, colocar em prática e aquela receita, como um passe de mágicas, dar certo exatamente como estava lá na foto que a gente viu na internet. Eu já passei por isso. Não é fácil, a gente fica frustrada, a gente perde dinheiro e isso faz com que a gente pense que isso não é pra gente. Esse negócio não é pra mim, eu não nasci pra fazer isso. Mas a verdade é que você precisa persistir, mas porém persistir no lugar certo. Persistir na receita certa, ter acesso às receitas certas e não a um monte de receita, mas que nenhuma dá certo e que nenhuma se encaixa na realidade em que você está vivendo hoje. Porque não adianta nada a gente querer vender um produto mirabolante se na nossa região mora um público mais simples, um público que não tem tanta condição financeira. Então a gente tem que pensar que às vezes o produto certo para nós é o produto que o nosso cliente está pedindo. Muitas vezes essa demanda ela já está no nosso colo, só que a gente não quer aceitar ela. A gente quer aquela tendência mó difícil
que apareceu lá na internet. Aquela tendência muito mirabolante que aquela confeiteira famosa fez parecer ser fácil, ou que é o único produto que vai vender, ou é o produto que vai fazer você alcançar o sucesso, quando na verdade não é nada disso. Você acaba colocando um fardo em cima das suas costas totalmente desnecessário. Não faça isso, você não precisa disso. Aqui eu tenho milhares de relatos das minhas alunas que aplicaram todo o nosso método, o método que está dentro do nosso curso completo, e tiveram resultados incríveis, que deixaram a concorrência na sua cidade comendo poeira, venderam infinitamente mais que as colegas de trabalho que trabalhavam vendendo também panetones e produtos de Natal e venderam menos do que elas. As minhas alunas são provas de que o nosso método, o modelo do nosso curso é o ideal, o mais eficaz e aquele que realmente gera resultado. Porque no final das contas, você quer a satisfação de entregar um bom produto para o cliente e a satisfação de chegar no fim do mês e ter faturado muito com a venda dos teus produtos. Porque você se dedicou, você se esforçou e você conquistou. É o mérito é seu. Então não perca tempo, não deixa para depois se essa oportunidade está aparecendo para você hoje. Hoje foram abertas as inscrições do nosso curso completo de panetones e chocotones, turma 2023. A gente já está recebendo essas novas alunas, mas ainda falta você. Você que está com o pé atrás, você que não sabe o que faz, você que já está pensando em desistir. Tenha acesso ao que dá certo. Tenha acesso ao que milhares de pessoas já aplicaram e deu retorno de verdade. Pare de ficar catando uma diquinha aqui, outra diquinha ali. O que você precisa é de método com início, meio e fim, para você sair da estaca zero e chegar no resultado que você tanto quer. Mesmo que seja produzindo esses panetones aí na cozinha da sua casa, que eu tenho certeza que você já tem as coisas que você precisa para começar a sua produção hoje mesmo. E esse Natal vai ser diferente de todos os outros natais que você já teve, porque você vai ter em mãos o treinamento certo para aplicar todo o passo a passo. Você vai ter a minha ajuda, você não vai estar sozinha. Você vai ter a minha ajuda para tirar todas as suas dúvidas que você tiver durante todo esse processo da produção dos seus panetones e chocotones aí na sua casa. E você vai poder fazer isso trabalhando dentro de casa, ao lado dos teus filhos, da tua família, conquistando uma independência financeira, podendo trabalhar no conforto da tua casa. Isso é o sonho de toda mãe, de toda empreendedora, poder ganhar bem produzindo dentro da própria casa. Além disso, eu também sei que você tem muita dificuldade com a precificação dos teus produtos. A precificação é uma coisa que dificulta demais a vida de quem está empreendendo dentro de casa, porque ela é uma coisa simples e ao mesmo tempo complexa. A gente precisa de ajuda para precificar, a gente precisa de ajuda para entender o valor dos ingredientes. A precificação também é muito importante. A precificação, a divulgação, como fazer fotos que chamem a atenção das pessoas nas redes sociais. Eu sei que isso é importante para você. E se é importante para você, é importante para mim, porque lá atrás eu precisei de tudo isso para conseguir bombar de vendas com panetones e chocotones. Hoje você está tendo a oportunidade de adquirir o melhor curso completo da internet de R$ 397 por apenas R$ 11,08 mensais. Com apenas 12 vezes de 11,8, você consegue ter acesso ao melhor curso completo de panetones e chocotones e ainda ter acesso a todos os bônus exclusivos. O PDF do nosso curso completo, a apostila de panetones salgados, de panetones fit. Você vai ter acesso às minhas 3 sobremesas secretas
para complementar o teu cardápio e dobrar o teu faturamento mensal. Você também vai ter acesso à apostila, onde eu entrego toda a minha ceia de Natal para você também fazer e até mesmo vender os produtos. Eu vou revelar um dos produtos que tem na minha ceia secreta de Natal, a minha famosa torta fria, a melhor torta fria que eu já comi na vida e que também me fez colocar muito dinheiro no meu bolso. Além disso tudo, você vai ter acesso também às aulas do nosso evento gratuito. Essas aulas serão tuas para sempre, porque quem não sabe, nessa sexta-feira já, a gente vai encerrar o nosso evento gratuito e essas aulas serão tiradas do ar. Mas quem estiver lá dentro do nosso treinamento vai ter acesso a essas aulas, nem precisa ficar se preocupando se a aula vai sair do ar ou não, porque as nossas alunas terão acesso para sempre a todo este conteúdo. E lembrando que ao concluir todo o nosso treinamento, as nossas alunas ainda recebem um lindo certificado de participação, com a carga horária do nosso curso, com a minha assinatura e com o seu nome impresso nele, para você mandar imprimir e colocar num quadro bem bonito para se lembrar da época que te fez mudar para sempre a situação financeira da tua família. Então, se você quer fazer panetones fáceis, simples, no conforto da sua casa e ganhar muito dinheiro, esse curso é para você e eu já estou te esperando lá dentro. Agora fique com a nossa terceira videoaula que está assim, ó, impecável. Aproveite todas as dicas, faça todas as suas anotações e depois você pode tirar todas as suas dúvidas dentro do nosso grupo VIP de WhatsApp com os administradores. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos a mais uma super videoaula do nosso curso gratuito de panetones e chocotones. Gente, essa terceira videoaula vai ser incrível, deliciosa e o cheiro que tá aqui na minha bancada tá incrível. Mas antes da gente começar a nossa aula, já quero agradecer os milhares de comentários, depoimentos, recados, mensagens que vocês deixaram agradecendo a nossa aula 2. Gente, que aula incrível! Na aula 2 eu ensinei o chocotone mais vendido do Brasil, que é o chocotone trufado, e falei das várias possibilidades que tem esse chocotone. Vocês podem vender muito. A gente falou também sobre vendas, né? Como destravar as vendas. E na nossa aula 1 eu ensinei a massa base, né? Para panetones e chocotones, que vocês já aprenderam todo o processo, certo? Outra coisa importante, se você tá caindo de paraquedas aqui na nossa aula 3, o meu conselho, quem já me acompanha já sabe, o meu conselho é que você pause o vídeo e vai lá, assiste a aula 1 e a aula 2, porque é muito importante ter esse processo, né? Fazer direitinho a aula 1, depois a aula 2, a aula 3, porque cada aula tem as suas dicas importantes, cada aula tem o seu pulo do gato para que vocês possam bombar de vendas aí nesse Natal com os panetones e chocotones. Bom, gente, na nossa aula de hoje, então, como eu falei, panetone salgado, maravilhoso. A gente vai fazer aqui o processo de colocar os recheios aqui na nossa massa, né? As possibilidades que a gente pode fazer com a nossa massa. Depois a gente vai assar. Vou mostrar para vocês como é que ficou. E depois eu vou falar sobre precificação. Como chegar no valor correto do panetone salgado. Como chegar no valor correto do nosso chocotone trufado da aula anterior. E como chegar no valor correto caso você queira apenas vender o panetone e chocotone tradicional. Sem cobertura, sem recheio.
certo? Então fica comigo até o final para não perder nada. Então vamos para nossa receita. Aqui na bancada eu tenho tudo que eu preciso. Eu já tenho massa descansada. Vocês lembram da nossa massa? Como é que faz? Tá lá na aula 1. Se não viu, vai lá olhar até a parte do descanso lá de 1h30, 2 horas de descanso. Aqui ela já descansou, tá? Tá só com a raspinha de limão aqui em cima, tá? E agora eu separei aqui alguns ingredientes que a gente pode utilizar. Mas você pode utilizar alguns outros ingredientes, tá? Aqui eu separei uma calabresinha, tá? Uma linguicinha calabresa aqui, a calabresa, bacon, presunto, a calabresinha mesmo, aquela defumada, redondinha, pequenininha, tá? Queijo, assim, tá? Mas pode ser o queijo de cubinhos também, mas eu acho que esse aqui fica mais interessante. Orégano, eu separei, gente, só o cheiro desse orégano aqui já. Uma geminha, aqui também eu deixei separada, que é pra gente pincelar por cima. Pro panetone salgado, eu acho interessante pincelar, porque daí gruda mais o queijo e também o orégano. Pro panetone chocotone tradicional, eu não acho muito interessante pincelar. Eu acho que ele fica numa cor bonita, já sem a necessidade de passar, de pincelar a gema por cima, tá? Mas aí, se você quiser, tá? Deixa eu separar aqui pro ladinho pra gente fazer. Vamos virar a nossa massa aqui, que agora ela dá aquela murchada. E aí eu vou separar ela em duas partes para fazer duas opções. Vou fazer uma opção de panetone salgado de presunto, queijo e orégano, que é o meu preferido, presunto, queijo e orégano. Eu amo presunto e queijo, tá? E vou fazer um outro mais ousado, vou colocar calabresinha, aquela calabresa maior, o queijo e o orégano, tá? Então deixa eu começar aqui colocando a nossa massa aqui em cima. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo na bancada, que nem a gente fez lá na aula 1, vocês lembram da aula 1? Ó, passo aqui. Bancada bem limpinha, tá? E vamos virar a nossa massa aqui, tá? Uou! Massa aqui, maravilhosa. Ó, a gente vai, ela dá uma murchada depois que a gente tira ela do local que ela tava, é normal, tá? É assim mesmo. Aqui, ó, gente, naquela parte de descanso de 1 hora, 2 horas, no panetone chocotone tradicional, a gente colocou antes do descanso, certo? Aqui eu vou fazer ao contrário, eu vou abrir a massa agora, vou envolver, né, nas coisas que a gente vai escolher aqui nos ingredientes, e depois eu já vou colocar dentro da forminha para descansar ali, para aquela parte de crescer até a borda da forminha, para depois a gente levar pro forno, tá? Aqui eu deixei só a massa, que é para que vocês pudessem acompanhar mais a parte de colocar aqui os recheios, tá? Olha, ela dá uma murchadinha, a gente dá uma sovadinha aí de uns 5, 10 minutos, certo? Aqui eu mantive a raspinha do limão, porque eu acho que dá um perfume perfeito com o cheiro da essência de panetone, tá? Mas, se você quiser, não precisa colocar, tá? A laranja eu não coloquei, eu coloquei só a raspinha do limão, certo? Então, deixa eu pegar uma espátula aqui. Aqui eu tenho uma espátula, vou cortar a nossa massa ao meio. Eu quero fazer 2 opções, tá? Deixar a nossa massa aqui, a metade quietinha aqui. Essa outra metade aqui, se você tiver dificuldade de trabalhar com a massa, gente, use uma espátula, porque a espátula, ela consegue ir puxando a nossa massa, tá? Mais uma dica aí pra vocês. Vou espalhar ela aqui com o rolo. Ai, Mahara, eu sei que muita gente vai perguntar, e teve muita pergunta assim já pra mim, tu não coloca uma pitadinha de sal na tua massa. Eu não acho muito necessário colocar uma pitadinha de sal na massa, tá? Porque o sal, geralmente, ele entra nas receitas pra acentuar, às vezes, o doce da receita. E como a gente faz panetones com gotinha de chocolate, a gente vai usar a opção do panetone salgado aqui nessa massa. Tem também a opção do panetone que vai levar frutas cristalizadas. Eu acho que quanto mais equilibrada ficar a receita, sem acentuar demais o doce, eu acho melhor pro panetone, tá? Porque ele já tem
um sabor muito intenso e muito próprio dele, né? Então acho que não tem necessidade. Mas se você quiser fazer, por exemplo, é só chocotone que eu vou fazer, só com gotinha de chocolate. Aí você pode colocar lá na hora do preparo da massa aquela pitadinha de sal, tá? Então vamos lá, aqui eu vou colocar um pouco de queijo, tá? Coloquei queijo, vou colocar um pouquinho de orégano. Coloquei aqui queijo e orégano, eu vou colocar o presunto. Lembrem que eu vou fazer um com presunto e queijo. Mahara, quanto eu coloco de queijo? Vai depender do seu gosto, né, a quantidade. Mas geralmente, para metade da receita, que nem eu parti no meio aqui, metade da receita, dá para colocar aí umas 150 gramas de queijo, 100 gramas de queijo. Não coloca demais para não pesar demais a massa, que depois ela fica difícil dela crescer na forminha, tá? Coloquei aqui. Outro ingrediente também que eu esqueci de falar pra vocês, o queijo ralado. É bem legal colocar o queijo ralado por cima depois. Ou até na própria massa, se você quiser deixar a massa mais salgadinha, você pode colocar o queijo ralado aqui também. Mas eu prefiro colocar ele depois. Então agora a gente fecha aqui. Deixa eu botar pro ladinho aqui. Vamos lá. Ó. A espátula ajuda. Daí, com a espátula, a gente também não precisa estar com aquela necessidade de estar colocando muito óleo, né? Ó, agora é aquela parte que começa a querer escapar queijo, presunto, tudo que tá dentro da massa. Mas é assim mesmo, tá? Olha que linda, gente. Essa massa vai ficar incrível depois de assada, tá? Colocar um pouquinho só de óleo aqui para conseguir trabalhar melhor ela. Pra gente conseguir misturar melhor. Aqui. Misturamos aqui muito bem, ó. Presunto, queijo, tá aparente aqui. Vou pegar uma forminha. Pegar a forminha aqui. Vou partir aqui. Tá, aqui. Aqui, vou colocar mais um pouquinho, esse panetone ficar bem grandão. Gente, esse aqui vai ficar assim, ó, deixo quietinho aqui. Agora eu vou fazer um médio. Aqui, fazer 2 médios.
lembrando de colocar a forminha mais ou menos até a metade, ó. Certo? Deixo quietinho aqui os meus de presunto e queijo. Vou dar uma limpadinha aqui na minha bancada. Coloco mais um pouquinho de óleo e agora nós vamos esticar aqui, abrir a outra para botar as calabresinhas, tá? Então vamos lá. Gente, não foi proposital. Parece um coração, mas não foi proposital. Ai, ai. Então, vamos lá. Nessa daqui, nós vamos colocar novamente queijo, né? Queijo. Na minha opinião, não pode faltar. Não vou colocar muito, tá? Porque aqui a estrela vai ser as nossas calabresinhas. Calabresinha aqui, ó. Se fosse só calabresinha, 2 perninhas, tá? 2 perninhas desse pacote aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, que vocês perguntam qual perninha, Mahara? Tem umas, ó, 2 perninhas desses pacotinhos, tá? Mas, vamos ver, porque eu vou colocar ainda... Vou colocar um pouco dessa outra aqui também, ó. Aqui, tá? E um pouquinho de orégano. O orégano não tem tanta necessidade de ser aqui, tá? Mas também em cima, se você quiser. Gente, tá com cheiro de pizza, tá? Mas vamos lá. Vamos fechar aqui. E vamos pegando aqui um pouquinho desse orégano, pegando na massa. Olha, essa calabresinha querendo fugir, fica aí dentro. Não se preocupem porque a massa, ela começa a agarrar, né? O recheio que a gente coloca. Vamos colocar mais calabresinha. Mais calabresa. Aqui. Quanto mais a gente mexe, mais ela começa a querer escapar, mas é assim mesmo, tá? Vamos pegar uma forminha vermelha. A gente botou a outra. Uma grande, vou cortar ela aqui no meio. Olha, gente. Olha. Então, agora eu vou colocando nas forminhas, tá? Aqui eu coloquei todas as massas aqui de presunto e queijo de calabresa nas forminhas. Agora entra aquela parte do processo de descanso. A gente vai deixar descansar, a gente vai cobrir ou com uma toalha de mesa ou com um pano de prato e vai colocar no local mais quentinho que tiver da nossa casa, geralmente lá dentro do forno. Vou cobrir e vou deixar descansar, tá? Ele vai crescer mais ou menos até a borda aqui da forminha, tá? Entre a borda ou um pouquinho abaixo, cresceu isso, já pode colocar para assar, tá? Então, eu vou esperar crescer, depois eu volto para mostrar para vocês a altura que eles vão ficar antes da gente colocar para assar, certo? Então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui, então, deixa eu mostrar para vocês, ficou descansando em torno de 35 minutos e olha o resultado, olha como é que ficou. Cresce, transborda um pouquinho para fora da embalagem, tá? E assim eu já posso levar pro forno
para assar em 180 graus, aí em torno de 30 minutinhos já vai estar tudo assado. Mas deu 20 minutinhos, provavelmente os pequenos já estarão prontos, aí você pode tirar, é só espetar um palitinho e tirar, vai sair sequinho, ou até ele dourar por cima, você vai ver que já tá bom. Olha só o que a gente vai fazer aqui nesse panetone. Primeiro, eu vou colocar para assar, tá? Vou colocar, vai dar uns 20, 25 minutos, e depois eu já vou mostrar para vocês o que você pode fazer. Você pode tirar ele um pouquinho para fora do forno e pegar um pincel e pincelar com a gema por cima, se você quiser. Aí é só colocar um pouquinho de queijo ralado por cima. Eu já vou pincelar uma aqui para que vocês vejam como é que vai ficar. Ó, aqui tá um pouquinho de gema, vou molhar, tá? Ó, vou passar delicadamente em cima aqui, ó. Só para dar um leve douradinho, tá? Com a gema, só com a gema do ovo. Mas pode ser também depois que ele tiver uns 20 minutinhos no forno, aí você tira para passar a gema e depois você coloca novamente no forno, tá? Aqui eu passei, vou passar só nesse aqui de presunto e queijo, que eu vou colocar um pouquinho de orégano em cima, tá? Ó, só para dar uma douradinha. Ó, pessoal, tô colocando um pouquinho de queijo ralado agora, tá? E vou levar pro forno, mas lembrando que você pode fazer isso depois que ele já tiver assado uns 20 minutinhos, aí você tira e faz esse processo aqui, tá? Eu já vou fazer antes de levar pro forno, certo? Agora levar pro forno aí em torno de 25, 35 minutos, ou até ficar tudo dourado. Eu já volto para mostrar para vocês como é que eles ficaram e pra gente colocar o preço correto nesses panetones salgados. Vamos lá? Pessoal, os nossos panetones salgados já estão prontos. Vamos lá? Gente, olha que arraso que ficaram os nossos panetones salgados. Deixa eu pegar os menores. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. E olha essa massa. Pessoal, então tirei os nossos panetones salgados do forno. E olha como é que ficou. Esse aqui é o de presunto e queijo, que é o meu preferido. E esse aqui, geralmente, é o que todo mundo gosta, né? Quem gosta do salgado, gosta desse aqui, que é o de calabresa, né? Linguicinha calabresa. Gente, olha essa massa, tá bem sensível aqui, ó. Não dá pra ficar encostando muito. Eu tô encostando pra mostrar pra vocês como é que fica. Mas olha que lindeza. Eu tô apaixonada. E olha os nossos pequenininhos. Lindos, 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 lindos. Com todo de queijo. Bom, esses panetones aqui salgados, gente, a gente pode colocar dentro da embalagem transparente, que nem eu já mostrei para vocês na nossa aula anterior, né? Lá eu falei tudo sobre as embalagens. Vocês podem colocar nessa daqui ou podem colocar dentro da embalagenzinha tradicional, que é as mais utilizadas agora também, né? Essas daqui. Como também podem colocar dentro do saquinho, que nem a gente fez também na nossa aula anterior, tá? Mas se você optar por colocar aqui dentro da caixinha, eu indico que você coloque dentro de um saquinho primeiro, para manter a durabilidade. Para manter a umidez da nossa massa, tá? Umidez não existe. Para manter a umidade da nossa massa também, certo? Então aqui, ó, tá muito quente, tá, gente? Muito quente. Eu vou partir um panetone desse aqui para mostrar como é que tá por dentro para vocês. E depois eu vou embalar um. Vamos ver se ele vai esfriar, tá? Eu embalaria aqui e colocaria aqui, certo? Mas como a gente já falou tudo sobre embalagem, mostrei finalização com as embalagens, eu vou focar aqui nessa parte final da nossa aula para falar sobre a precificação, né? E isso vale tanto para os nossos panetones salgados, quanto para o nosso panetone chocotone, que é a massa em si que eu ensinei na aula 1,
e quanto também para os nossos chocotones trufados que eu ensinei na nossa aula anterior, certo? Então aqui, ó, o que você precisa fazer? Você precisa calcular todo o valor correto que você gastou na sua produção. No caso do panetone e chocotone, a gente faz o cálculo em cima da massa, porque o nosso custo principal é na massa e também, claro, nas forminhas, tá? As forminhas também a gente gasta tanto. Então o que você vai calcular? Vai pegar o valor total da sua massa de panetone, tá? Digamos que o custo da minha massa de panetone para fazer toda a massa ali com farinha, os ovos, o açúcar, tudo que a gente precisou, né? O antimofo que a gente utilizou, as gotinhas de chocolate ou as frutas cristalizadas, deu em torno de um custo de R$20. Tô chutando, tá, gente? Pode ser que dê 30, vai depender do local onde você mora e o custo que tá esses ingredientes aí na tua região, tá? Mas digamos que eu gastei R$20 então na produção da minha massa, tá? E a minha massa, que nem eu falei pra vocês na primeira aula, ela rende, se for pensar em fazer só os panetones maiores, ela rende de 4 a 5 panetones desses de 500 gramas, tá? Vamos arredondar para 4. Então eu sei que o custo de cada massa do panetone teve um custo, se rende 4 e teve um custo total de 20, eu sei que cada um de 500 teve um custo para mim de R$5, tá? Então eu sei que o custo da massa foi R$5. Aí eu vou adicionar o quê? Vou adicionar o pelotinezinho também, né? A forminha, vou adicionar a forminha também, que teve o custo da forminha. Vou adicionar também a embalagem, tá? E aí, assim eu chego no custo total. Digamos, então, que com o papelzinho, né, a forminha, mais a embalagem ou alguma fitinha que eu for colocar, ou até mesmo se eu for fazer a entrega dentro de um saquinho, então digamos que o custo total ficou de R$7. E o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, né, por 3. Esse 7 eu vou multiplicar por 3, então eu sei que o custo aproximado para mim cobrar do meu cliente no meu panetone é de R$21, tá, gente? Então, R$21 eu sei que vai ser um valor justo, certo? Lembrando que eu tô colocando o valor da massa ali no panetone, tá? E se você quer fazer, por exemplo, uma cobertura, vai ser um chocotone de ninho com Nutella, a gente sabe que o custo vai ser bem mais alto desse produto. E aí você vai ter que colocar o valor da Nutella, o valor do ninho, tudo isso incluído, tá? E também colocar na multiplicação. A primeira multiplicação, né, os primeiros R$7, eles precisam retornar em ingredientes, né? Os ingredientes que eu utilizei, eles precisam retornar para minha cozinha, né? A gente precisa repor esses ingredientes, né? A segunda multiplicação entra pelos gastos invisíveis, tá? Os gastos que a gente não consegue ter certeza absoluta de quanto a gente gastou, que é quanto que eu gastei de gás para minha produção dessa massa de panetone, né? Para essa fornada de 4 panetones. A gente não sabe quanto que a gente gasta de gás. De luz, se for no caso de usar o forno elétrico. Não tenho certeza de quanto eu gastei de luz nessa fornada. De água, né? Lavando todas as coisas que a gente suja na produção dos nossos panetones. Não sei também quanto que eu gastei de água nessa produção. Ah, certeza, fui 2 vezes no comércio atrás dos produtos. Não sei quanto certo que eu gastei de gasolina só para ir ali no comércio essas 2 vezes que eu tive que ir. Então, esses são os gastos invisíveis, né? Gastos que a gente não consegue ter certeza. Então, essa segunda multiplicação eu gosto de colocar nos gastos invisíveis. E a terceira multiplicação entra pela minha mão de obra, né? Então, essa parte, gente, da mão de obra é uma questão muito pessoal, tá? Panetone artesanal caseiro, ele dá trabalho, né? Dá um trabalhinho para fazer a massa, mas ele rende muito. Então, você vai ter que pensar assim, ó, quanto que tá valendo a minha mão de obra? Quanto que vale a sua mão de obra? De repente, você quer colocar em cima do valor total do panetone ainda 10% a mais, né? Pela mão de obra. De repente, lá nos gastos invisíveis,
você quer deixar só a metade desses R$7, só R$3,50. A outra metade, os outros R$3,50, você quer colocar junto lá na parte da mão de obra, quer ter um lucro maior, né? Quer ter uma valorização maior da sua mão de obra. E tá tudo bem. Se você vai querer colocar 10% a mais, 20% a mais, tá ok. Se você não quer colocar nada a mais e quer só vender redondinho o valor que a multiplicação dá, tá ok. Se você quer vender, eu quero vender R$5 mais barato, tá ok. E tá tudo certo, de repente você quer ganhar na quantidade. E você que vai cobrar mais caro, de repente você vai trabalhar com uma produção mais reduzida, mas você vai fazer tudo artesanal, você em nenhum momento vai bater a massa na batedeira, você vai buscar os produtos no mesmo dia para trabalhar com nível de produto fresquinho, nível hard, né? Nível alto. Então, tá tudo bem você querer vender mais caro, você quer valorizar mais ainda, né, o seu produto, e tá tudo bem, né? Essa parte da precificação, eu tô falando para vocês como eu fazia, mas se torna uma parte meio pessoal, até porque o valor dos ingredientes aqui não é o mesmo valor dos ingredientes aí, certo? De repente vai ter, né, preços diferentes, às vezes é uma baita diferença, que nem aqui, às vezes o preço da caixa de moranguinho tá R$5. Em outra região, em outro estado, às vezes tá R$15 uma caixa de moranguinho. Então não dá para se basear exatamente pelo valor de um e outro. Então um panetone aqui, esse salgado, por exemplo, é um panetone que eu venderia aí em torno de R$45, tá? Em torno de R$45. Se eu colocar mais alguma cobertura, colocar mais um queijo por cima, mais um orégano por cima, né? Colocar dentro de uma embalagem muito bacana, eu venderia até por mais, de repente R$60, R$65, tá? E tá tudo certo. O nosso chocotone trufado da nossa segunda videoaula, o menorzinho, é um panetone que teve um custo ali para fazer, cada um teve um custo ali em torno de R$5, tá? R$8, vai depender do preço do chocolate, do creme de leite aí na tua cidade, tá? Mas vamos jogar que gastei R$5. Se eu gastei 5 para fazer aquele chocotone, o menorzinho, eu vou colocar na multiplicação por 3, então eu sei que eu posso vender ele por R$15 aproximadamente. Pode ser para mais, pode ser um pouco para menos, certo, gente? Então, essa é a maneira que eu acho melhor de precificar. Deu certo para mim. Eu só posso falar para vocês das experiências que eu vivi. Então, para mim deu certo. Esse tipo de precificação salvou o meu negócio. Esse tipo de precificação me mostrou lucro de verdade dentro do meu negócio. Então, eu vou passar para vocês aquilo que funcionou para mim. De repente, vai ter algum outro ajuste que dá para fazer na precificação, para mais ou para menos, para você mudar, diminuir aqui, aumentar ali, e vai estar tudo certo também. De repente, para você, compensa cobrar um pouco a mais aí e você vender menos e ganhar mais. De repente, para você, gosta de trabalhar com uma produção muito grande, tem muita concorrência, você é o seu primeiro Natal, quer conquistar o paladar dos clientes, de repente você vai cobrar um pouco menos e vai ganhar na quantidade. E tá tudo certo, né? O que importa é você trabalhar, ter o seu lucro, não trabalhar para empatar, não trabalhar de graça. É importante você ter o seu lucro, mas quem sabe do preço é você. No final das contas, é você com a sua calculadora, com a sua planilha, colocando os valores que você pagou nos ingredientes aí na tua cidade. Esse é o ponto X. Chega na hora, é você com seus cálculos aí para colocar o valor correto no seu produto, tá? Eu trabalhei com a multiplicação por 3 e indico para vocês. Mas se você quiser dar uma ajustada e fazer diferente, pode também. Certo, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Deixa eu falar para vocês do prazo de validade do nosso panetone salgado antes de eu cortar ele, tá? Esses panetones aqui, gente, eles não têm uma validade tão grande. Por quê? Porque tem presunto, né? Linguicinha, calabresa. Não tem validade muito grande, tá? Eu, particularmente, não gosto de vender esse produto aqui gelado. Eu não gosto de vender panetone, chocotone de nenhum tipo gelado. Eles têm que estar em temperatura ambiente. Esses aqui, em especial os salgados, se o cliente puder levar ele morninho para casa, você ganhou um cliente pro resto da vida. É isso, nesse tipo de panetone aqui que traz
aquela sensação de caseiro, de fresquinho, é consumir ele quentinho. Então, o que acontece? Mahara, mas eu fiz hoje, meu cliente vai buscar só amanhã. O que eu posso aconselhar ele? Aconselho esse cliente a aquecer a fatia de panetone que ele vai comer no micro-ondas. Ou pode aconselhar ele também a colocar no forno por 5 minutinhos em 180 graus antes dele consumir. Gente, isso é ganho de cliente. Vocês vão fidelizar esse cliente no panetone salgado, se aconselhar e induzir esse cliente a consumir o produto mais morninho, mais quentinho. E no Natal, né, tem geralmente peru no forno, chester no forno, coloca 5 minutinhos, mas tem que ser só 5 no forno. O cliente vai consumir esse produto assim, ó, e vai se apaixonar. O seu nome vai ser o mais falado lá na ceia de Natal dele por causa desse panetone. Pode ter certeza. Prazo de validade, então, de 2 dias só, por causa do presunto, tá? 2 dias. E o de calabresa? O de calabresa teria uma durabilidade aí de uns 3 dias, que ela tem mais durabilidade, mas eu não arriscaria. Então, eu enquadraria tudo em 2 dias de validade, para não correr nenhum risco, principalmente por causa do que tem presunto dentro. Certo? Então, eu fico por aqui com vocês. Vou finalizar essa aula cortando esse panetone e mostrando para vocês. Lembrando que estão abertas as inscrições para o nosso curso completo de panetones e chocotones. Entrem para essa turma para vocês faturar muito nesse Natal, ter um lucro incrível e vender muito, 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 muito. Certo, meus amores? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo curso gratuito. Tchau, tchau! Se você está cansada de não ter resultados, se você está cansada de ficar dependendo dos outros para ter apoio, para se sentir acolhida, se você está cansada de ouvir as risadinhas dos seus parentes e amigos falando que você nunca vai chegar a lugar nenhum, que você não tem um trabalho de verdade, o meu curso é para você. Lá dentro você vai conquistar a sua independência financeira, você não vai ter mais a necessidade da aprovação dos outros, você vai ter resultado comprovado para mostrar para todo mundo que você chegou lá. E vai vir todo mundo perguntar para você o que é que você fez. Você vai poder desfrutar de um Natal incrível trabalhando dentro da tua casa, ao lado da tua família, ao lado dos teus filhos. Porque fazer panetones e chocotones também estreita laços familiares. As minhas filhas amam todo esse processo e você também vai poder fazer esses panetones para toda a sua família, até mesmo para presentear aquela pessoa que você gosta, um ente querido que você ama. Panetone é muito mais do que um doce natalino. Ele é uma memória afetiva que fica para sempre guardada na memória de todo mundo. Até mesmo o cheiro do panetone traz a lembrança de um Natal feliz, de um Natal em família. E você vai ter acesso à receita do melhor panetone e chocotone da sua vida e acesso ao melhor treinamento de panetones e chocotones, onde lá dentro você vai ter acesso a todo o passo a passo que você precisa para chegar no faturamento de R$3.000 em apenas 2 dias. Tem acesso agora mesmo ao nosso treinamento. Eu tô te esperando lá dentro do meu curso e juntas vamos fazer deste Natal um Natal inesquecível para você e para toda a sua família. Junto comigo e com a minha equipe você vai conquistar a sua independência financeira e este curso, eu tenho certeza, vai ser o pontapé inicial de uma linda jornada que você vai fazer como empreendedora. Você vai ser a primeira empresária bem-sucedida da sua família. Um grande beijo e eu te espero lá.